eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Deus seja louvado. Amém. Salve a toda a querida Irmandade com a santa paz de Deus e também as visitas do canal. Posta essa obra para ser colocada no canal Obras de Deus. Meus irmãos, a obra que eu vou contar, ela é um pouco grande. Então eu peço para você que tenha paciência e fique na comunhão, por gentileza, que o Senhor possa falar com você como convém o Senhor falar. Meus irmãos, o que acontece? Antes de estourar a pandemia no Brasil, há mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses atrás, antes até mesmo dessa data, eu já fazia parte da visita, creio eu, de evangelismo, né, da igreja, junto com outros irmãos, nas quartas-feiras, na casa de alguns irmãos que precisavam de uma visita, pediam visita, e a lista era muito extensa, graças a Deus. Então nas quartas-feiras nós já fazíamos visitas e tal, louvado seja Deus. E nisso, meus irmãos, era uma visita assim, como era evangelismo, não tinha palavra, a não ser que alguém do ministério estivesse lá, né? Alguém do ministério assim que cooperador de jovens, ancião, diácono e tal, igual os irmãos já sabem, né? Então assim, e nisso, meus irmãos, a gente fazia a visita nas quartas-feiras e vida que segue. Mas depois de um certo tempo, quem dirá Deus falar da conversão da minha esposa? E foi tudo por amor, nada foi assim forçado, não exigi, não falei nada. E ela pegou e obedeceu o Senhor, né? Ela obedeceu o Senhor, testemunhada, e veio congregar, né? Porque o Senhor teve um tratamento com ela. O Senhor, não fui eu, teve um tratamento com ela, ela obedeceu e tudo bem. Aí, passado algumas semanas, um dos irmãos que estava na direção, na frente, né, dessa obra lá, tudo mais, ele sentiu, falou: ó, meu irmão, quarta-feira que vem, prepara aí, que nós temos que fazer a visita para sua esposa. Olha o celular que faz barulho, né? Ele falou para mim: nós sentimos fazer a visita na sua casa, mas vai ser para você não, vai ser para sua esposa. Eu falei: louvado seja Deus, são todos muito bem-vindos. Falei com a minha esposa e, meus queridos, do outro dia, isso foi na quarta, na quinta-feira em diante, mas começou tanto problema, tanta prova, meus irmãos, começou a aparecer, parece que brotava de quase todo lado. Mas louvado seja Deus, aí a gente tem que dobrar a oração, né? E foi uma semana inteirinha de provas em cima de prova. Quando chegou na quarta-feira, teve problema na época até no carro. Eu gastei uma nota preta no carro, na oficina de irmãos nossos. Nossa, foi muita prova. Peguei o carro também na quarta-feira, né? Foi quarta ou terça-feira. Eu peguei o carro, fui trabalhar. E no meu trabalho, quando eu estava em determinado lugar, nessa quarta-feira, que já era a da visita às 7 horas da noite, eu estava num lugar muito longe da cidade, né? Eu moro na cidade aqui de Berlândia, que louvado seja Deus, meu nome é irmão Rafael, e eu estava nesse lugar chamado, mais distante da cidade, ali pro lado do bairro Tocantins, para quem conhece. E a hora que eu estava ali andando na BR, que ia entrar no bairro Tocantins, especificadamente na rua Tarói, se eu não me engano, meus queridos, deu uma explosão no motor, mas foi um barulhão, pô! Aquele barulho mais esquisito, e o carro não apagou e continuou. Aí o que eu fiz? No lugar que deu para parar, né, eu parei, que já tinha chegado praticamente no destino. Eu andei assim cerca de, depois desse barulho, eu imagino assim, um pouco a mais do que era para eu ter parado já, né, porque deu uma explosão e parou. Não parou, continuou. Então eu fui até onde eu iria, porque eu estava chegando no local. E ao chegar naquele local, eu fui abrir o capô para ver o que tinha acontecido. E eu notei que uma mangueira de água, eu não entendo nessas questões de mecânica direito,
leigamente, mas eu não sou totalmente leigo, mas leigamente, né? Então uma mangueira que sai depois de tudo esclarecido, que sai do radiador quente, eu acho que é isso mesmo. Quem entende que vai saber melhor o que eu estou querendo dizer. Tem uma que vai lá da frente, outra no radiador quente que fica dentro do carro. Aquela mangueira, ela estourou, e subiu um fumação na hora e tal, e eu continuei andando com o carro um tempo, até parar no local. A hora que eu parei naquele local, eu não senti paz naquele lugar, né? Eu senti paz mais ou menos uns 50 metros para frente, 60 metros para frente, 50 metros para frente, eu já estava numa sombra. Em outra sombra, eu senti uma paz tão grande naquela sombra ali, eu falei, eu vou obedecer meu coração. Liguei o carro de novo e parei lá naquele lugar lá. Aí eu olhei, já desci com a chave do carro, né? A chave, que eu levo algumas chaves do veículo, é de chave de fenda, chave de filho, esses negócios, né? Porque eu tenho comigo o seguinte, meus irmãos, nós somos soldados de Cristo. E os soldados de Cristo têm que fazer o que tem que ser feito. Não adianta a gente sentar do lado, chorar. Então nós temos tudo ao nosso favor. O nosso Senhor é ao nosso favor. O nosso Deus é ao nosso favor. Entendeu? O soldado está na luta e às vezes a luta ela aperta, às vezes as provas acontecem, mas siga em frente com fé em Deus, confie, acredite em Deus, tenha fé no Senhor e faça tudo que é certo diante de Deus. Não sente e chora não. Luta, Deus é contigo onde quer que você for. E com base nessas palavras que o Senhor põe no meu coração, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu desci com as chaves, olhei o que era, olhei a peça, tal, liguei lá na concessionária, não tinha a peça, disse que ia chegar. Poderia chegar até com 30, 60 dias, vindo de fora, talvez chegaria. A peça custava a borracha, né? Só a borracha, na verdade quebrou, foi aquela pecinha que conecta lá no negócio, não foi nem a borracha. A pecinha que quebrou, pecinha pequenininha, talvez uns 4 centímetros, não chega, eu acho que 5 centímetros. E custava 990 e poucos reais. E eu precisava sair dali, eu estava muito distante, do outro lado da cidade da minha casa. Vamos dizer assim, né? Do outro lado da cidade era a minha casa. E eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Como não tinha na concessionária, nas lojas de peça, eu fui simplesmente ligar nos ferro velhos, porque eu tinha que sair daquela situação. E comecei a ligar em todos os ferros velhos, graças a Deus que eu sabia e não sabia, dava Google aonde tinha rua para saber o endereço, para saber o telefone, dava Google com o endereço lá que eu sabia, olhava no mapa, fazia o mapa esticando com os dedos assim, dando zoom para saber o endereço certinho, o nome do ferro velho. Está chovendo bastante aqui, por isso está esse barulho aqui por trás. Está chovendo muito forte, está soprando muito forte. Aí, meus queridos, continuando a situação da obra, essa é uma obra de Deus. Louvado seja Deus. Continuando essa obra, meus queridos, eu peguei e fiz o que eu tinha que fazer, não achei nenhum ferro velho que tinha essa peça. Nenhum ferro velho tinha essa peça. Eu senti no meu coração o seguinte, vou pegar um ônibus, né? Mas a hora que eu estava abrindo, voltando aqui um pouquinho, e também ligando, de repente, tinha uma casa, era uma colônia de casa virada para a rua, e umas árvores na porta. E na porta de uma das casas, começou uma irmã nossa a cantar um hino. Eu não lembro qual o hino que era. Mas eu, naquela correria todinha, o Senhor me fez sentir. Estou contigo nessa obra, estou aqui. O Senhor me fez sentir essas coisas. Digo isso hoje porque muitas vezes eu contei esse testemunho, mas não foi bem em detalhes. Eu contei resumindo, porque um testemunho desse é grande. Para você contar essa obra na igreja, vai tomar provavelmente todo o tempo lá da obra, todo o tempo da testemunhança. Então muitos detalhes eu omiti, no sentido de abreviar a obra, né, para chegar lá e alguém mais poder contar alguma obra que sentir-se, né? E continuando. E a irmã começou a cantar bem alto, sabe, para Deus, para o céu, do jeito que Deus pôs no coração dela. Ela serviu o Senhor. E nisso o Senhor já falou essas coisas, me fez sentir essas coisas no meu coração, que Deus estava comigo, e eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer. Era por volta das 3 horas da tarde, Tá bom, então. O sol estava daquele modelo, louvado seja Deus pelo sol, e eu comecei a correr daqui e dali, ligar para todo lado, meu telefone de conta, internet de conta, tudo mais, graças ao bom Deus, e eu não medi esforços, eu fui lutar as lutas que tinha para me fazer. E eu liga daqui, liga dali, liga daqui, liga dali, voltando à situação onde eu parei. Eu falei, quer saber? Vou deixar o carro aqui, vou travar o carro, eu vou tirar essa peça, talvez eu tire essa peça, eu já tirei a peça, levei, né? Falei assim, eu vou pegar um ônibus aqui e vou descer lá no centro, né? Vou tomar um ônibus aqui e vou descer lá no centro. E detalhe, meus queridos,
eu tinha no bolso R$ 80, acho que era 83 ou R$ 84. 83 uns quebradinhos ou 84 uns quebradinhos reais no meu bolso. E nisso, meus queridos, eu lembrei da minha mãe dizendo sempre que a gente não deve andar sem dinheiro. Então eu pensei, R$ 30 eu vou deixar aqui guardado. Na verdade eu tenho R$ 50. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu não tinha mais, eu tinha acabado de pagar algumas contas e às vezes ninguém espera, né? Quando às vezes paga muitas contas, eu gosto de andar em dia ou pagar adiantado, então eu não espero. Se eu estou com dinheiro aqui, igual hoje nessa data que eu vou provavelmente postar essa obra, eu tô vai começar o mês amanhã, hoje é dia 31/10, o dia que acabou a eleição, né? De 2022. E eu tenho um mês inteiro para pagar a conta. Eu já estou olhando para pagar a conta do dia 23, do dia 18, do dia 15, do dia 17, já para pagar nesses dias. Sem contar as que começam no dia 1º também. Então, assim, dinheiro na minha mão é para pagar a conta mais rápido possível, vida que segue, ser justo. Louvado seja Deus. Então, eu já estava naquele modelo, R$ 80, e alguns 80 e poucos reais no bolso, e lembrando aqueles R$ 30 que eu tinha que guardar. Até porque também eu tinha encomendado, como os irmãos iam naquela quarta-feira em casa, eu encomendei um cento de pastéisinhos de queijo e de carne, né, 50-50, para receber os irmãos, e nós íamos fazer suco, levar refrigerante, também tinha refrigerante, e outras coisas mais que o Senhor me pôs no coração de comprar. Então já tinha que acertar também aquilo ali, e eu creio que na época, eu não lembro quanto que dava não, mas tudo bem, foi antes da pandemia, depois as coisas subiram bastante, e continuando aqui a obra, né, contando a obra para os irmãos e para as irmãs que estão aí ouvindo e as visitas do canal, continuando aqui, aí eu entrei e tomei um ônibus, como se diz o outro, né, tomei um ônibus lá que ia na direção do centro da cidade, procurei saber onde que era o ponto, vou resumir as coisas mínimas, né, pelo menos, e na época eu estava dentro do ônibus e ligando bastante, o ônibus cheio, eu falando dentro do ônibus, por acaso você tem essa peça assim, que sai ali do carro tal, não tem. Aí você tem essa peça ligando em outro lugar, ligando. Eu sei que eu estava até, talvez, amolando muitas das pessoas, porque eu ligava sem parar. Eu fiquei no rumo da porta ali, de saída do ônibus. A hora que eu cheguei ali no rumo eu esqueci o nome da rua, acho que é Minervina, né? Eu posso estar errado com o nome da rua, é ali da BR. Eu senti no coração, vou descer aqui, que aqui tem alguns ferro velhos. E eu desci do ônibus, meus irmãos e meus queridos e amigos e visitas do canal. Eu desci do ônibus e ali, meus queridos, eu não via nenhuma saída. E eu comecei a orar naquele momento. Comecei a falar com o Senhor e caminhando na rua, falando com o Senhor. Se o Senhor me ajudar, eu serei ajudado, e glórias te dou. Se o Senhor não me ajudar, eu não serei ajudado, e glórias te dou, Senhor. Mas peço-te, me ajuda nessa causa, me ajuda nessa obra. Eu fui falando com o Senhor. A hora que eu atravessei a BR para o outro lado, meus irmãos, eu estava no sol, eu estava numa sede. Tinha um posto, eu não vou falar o nome do posto também por questões não precisa falar o nome do posto, mas tinha um posto de frente, na verdade eram 2 postos, mas o que eu atravessei para ir para o rumo que eu precisava, era um posto, e eu aquela sede falando com o Senhor, a hora que eu olhei para frente, o Senhor já havia providenciado um bebedouro enorme, que tem lá até hoje nesse posto, um bebedouro enorme, não precisava pedir para ninguém água, não precisava comprar água, e aquele bebedouro estava ali, eu pude beber fazendo conchinha na mão, sabe? Assim, lavei minha mão até, se eu não me engano, um bebedouro mesmo, um bebedouro daquele de inox, enorme, com, acho que tem duas mangueirinhas lá, 2 torneirinhas, e o Senhor já começou a cuidar dali de mim, começou a cuidar de mim ali, já estava cuidando, o Senhor já falou que já estava comigo nessa obra, e eu refresquei a minha alma, refresquei meu corpo, louvado seja Deus, e entendi que o Senhor já providenciou naquele momento, que a obra seria grande que iria acontecer, meus irmãos, meus queridos. É igual eu falo, se existe se existe, depois eu falo o que eu estou querendo dizer, que me fugiu da memória aqui. Se existe o dom chamado passar obra com Deus, fazer obra, o Senhor fazer a obra conosco, eu tenho esse dom, se tiver o dom, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, meus queridos, e continuando aqui, aí eu fui lá, bebi água e tal, louvado seja Deus, agradeci ali até os frentistas que estavam ali, fui seguindo, tinha vários ferro velhos ali, porque na concessionária não tinha, nas lojas de peças que tinha na cidade não tinha, então eram os ferro velhos, né, porque eu precisava resolver aquilo ali urgente, aquela questão de emergência mesmo. Resumindo mais um pouquinho a história aqui, eu comecei a andar nos ferro velhos, olha, começou o celular a fazer barulho de novo. Eu comecei a andar nos ferro velhos lá,
e procurar sobre a peça, ninguém tinha essa peça daí. Aí eu continuei, chegou na penúltima, aí eu pensei, eu vou parar, não vou parar não, já estou aqui até aqui, eu vou até lá. A hora que eu cheguei nessa próxima que eu ia voltar, né, provavelmente pode ser que o inimigo de nossa alma já estava falando para desistir, não, vou até o final. Cheguei lá, conversei com o rapaz, ele falou para mim assim, olha, essa peça, eu tenho ela sim. Aí, a hora que ele falou que eu tenho, eu já achei uma bênção de Deus, né? Mas aí eu já queria saber só o preço. Quanto que o senhor faz ela para mim, por gentileza? Quanto o senhor consegue fazer ela para mim? Ele olhou, pensou, falou assim, ó, vou te fazer ela R$50. Eu, louvado seja Deus, glória a Deus, R$50 eu tenho. Aí o funcionário dele saiu para buscar e falou, você quer ir lá com ele? Eu falei, quero. Meus queridos, eu não sou mecânico não, né? E assim, nós chegamos lá, aquele tanto de borracha de todo tipo de carro, que não sei o que, era grande lá o lugar. A hora que eu olhei assim, eu bati o olho e falei, é essa peça aqui, né? É essa aqui que é a peça. Aí ele olhou para mim e falou assim, ué rapaz, não é que é mesmo? Não é que você sabia? Eu falei, eu não sei, eu só sei que sei. Louvado seja Deus. Aí eu cheguei lá, entreguei pro rapaz a peça lá, ele foi lá comigo, ele ficou arrumando algumas coisas lá, entreguei para ele. Ele falou, não, o dono, essa peça não. Essa peça aí, ela é muito mais cara. Essa aí, ela é original, tá novinha essa peça. O mínimo que eu consigo te fazer é R$120. Eu não faço por 80 não. 120 estava no preço bom, mas eu não tinha. Eu falei, olha, o que eu posso gastar tá aqui, R$50. Olha aqui na minha carteira. Ele falou, não, R$50, essa peça não sai daqui não. Eu peguei e falei, nossa, mas dá um desconto. Ele falou, o que você tem aí? O que você tem? Aí eu falei, rapaz, que eu posso gastar agora é só 50 que eu posso gastar. A hora que o senhor falou 50, eu até dei uns glória aqui, porque era o que eu podia gastar. Aí ele falou, não, mas 50 não sai não. Aí apareceu outro cliente, ele foi atender outro cliente. E o rapaz que olhou a peça lá comigo voltou. Falou assim, e aí, vai levar a peça? Você quer que coloque na sacolinha? Eu falei, rapaz, eu até quero, eu preciso da peça. Estou precisando muito dessa peça, mas eu só tenho R$50 aqui para... Mas não é esse preço? Aí ele pegou e falou, eu falei para ele, não, ele falou que é outra peça lá, ele me falou que peça que era, eu sabia que era. Ele trouxe uma peça velha lá, que não era que eu tinha falado, eu não sei, mas não era a peça. Aí ele olhou pro rapaz, esperou ele atender o rapaz, falou, faz para ele um preço melhor, pra ele te levar, isso é a borracha que tá lá no fundo lá. Aí ele pegou e falou assim, não, o mínimo aqui é 120, rapaz, dá um desconto para ele, que custa dar um descontinho? Ele falou, por você eu vou fazer para ele por R$100. É o mínimo que eu faço, é R$100 e tal. E ele falou, e aí, R$100 fica bom? Eu falei, rapaz, só tem 50. Aí ele olhou pro rapaz e falou pro chefe dele, falou, não, mas dá um desconto pra ele. Aí o rapaz falou, não vou dar desconto não, rapaz, já tá de promoção. O que você tem na sua carteira? Me mostra o que você tem aí. Eu falei, rapaz, o que eu posso gastar é R$50, é isso aqui que eu tenho. Aí ele pegou, R$50 eu não faço. Aí foi atender outro rapaz, eu fiquei lá parado. Porque eu tinha que ficar lá parado. Fiquei lá parado e ele conversando comigo, o funcionário dele, eu falei que não tinha como. Aí, a hora que o cliente foi embora, ele pegou e falou assim, faz para ele mais barato, ele só tem 50. Ele falou, se ele tiver 80, ele leva a peça. Mas me mostra aí, talvez você tenha umas moedas aí, alguma coisa. Eu falei, rapaz, eu até tenho aqui, mas eu só posso gastar isso daí agora. Só posso isso aí. Aí ele falou, não, 80. Se der 80, então não me fala mais nada dessa peça não, e guarda essa peça lá, que eu não vou fazer menos não. Aí o funcionário dele olhou para ele e falou assim, pode fazer para ele por 50? Os R$30 o senhor anota para mim que eu pago o senhor lá no meu pagamento. Ei, meus queridos, eu olhei para ele assim e falei, Deus te abençoe, meu querido, eu só posso isso mesmo. Mas eu já estava agradecendo a Deus, sabe? Ele colocou para mim a peça lá na sacolinha e tudo mais. A hora que eu saí do ferro velho, eu vi um anjo do meu lado. Eu vi um anjo do meu lado, andando comigo. E nessa hora que eu vi o anjo do meu lado, eu não aguentei. Eu chorei para Deus, porque é Deus que põe o anjo, é Deus que envia o anjo, é Deus que abre a porta, é Deus que dá o refúgio, é Deus que dá o refrigério. Louvado seja Deus. E quando tiveram na presença de anjo, que se ajoelharam, o anjo falou, não faz isso não, que eu sou como tu. A gente tem que ajoelhar para Deus, somente para o Senhor. Não desmerecendo o anjo, não, de forma alguma, mas é na questão de honra, nesse sentido, de adoração somente ao Senhor, é Ele que põe o anjo. Aí eu chorei, sabe, andando com aquela peça, chorei para Deus, porque só eu e Deus sabe, e o anjo, né, o que eu estava passando, a pressão que eu estava ali naquele lugar. Louvado seja Deus de toda essa situação. Aí com isso, meus queridos, eu fui tomar um ônibus de volta, né, pegar o ônibus, descobrir onde que era e tal, e
esperando o ônibus lá e na comunhão com o Senhor o tempo todo, na comunhão já pensando, vou chegar lá, vou trocar a peça, vou precisar colocar uma água, né, para esgotar, depois uma água normal e para encher o negócio lá, e eu dou sal da irmã, que se a gente conversar antes, saudar antes, ele vai querer conversar, a gente gosta, graças a Deus, quando encontra com os irmãos, né, os irmãos que andam na comunhão, a gente conta a obra, a gente, nossa, é uma benção, então a gente fica muito tempo. Então nessa hora eu falo com ela, salve, pega a água e tal, e vida que segue, né? E pronto, vida que segue. E nisso, meus queridos, resumindo só um pouquinho, eu cheguei lá, coloquei a peça, tal, coloquei, etc e tal, e cheguei lá e saudei a irmã, louvado seja Deus. Na hora que eu saudei a irmã falou assim, eu não vou citar o nome da irmã para guardar também a irmã, louvado seja Deus. A irmã falou assim, oh, amém, meu irmão. Eu falei, a paz de Deus, minha irmã. Lá de fora ela, amém, meu irmão, chega para dentro. Hoje eu sei verdadeiramente que um anjo entrou na minha casa. Desse jeito, meus irmãos. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Aí eu falei, irmã, se eu for entrar eu vou sujar sua casa. Eu preciso de uma gentileza da irmã. Ela, o que, meu irmão? Ó, deu um problema com o carro aqui na porta da casa da irmã. E eu já ouvi que Deus está providenciando tudo, que a irmã já estava cantando os hinos. Então eu precisava que a irmã me desse um pouco de água. Não é para beber não, no balde mesmo. Para colocar no carro ali, por gentileza. Ela, então tá. Aí ela tinha um probleminha nas pernas, não andava direito. E a ajudante dela lá, o filho dela, se eu não me engano, arrumou para mim. Aí eu fui colocando no carro lá e tal. E resumindo mais um pouquinho, deu certo. A água lá não vazou, esgotei a água, tal, aquela coisa toda, deu certo, voltei lá para agradecer ela, dei meu telefone para ela, passei o número do meu telefone para ela, nós conversamos umas obras ou outras e falei que tinha que acelerar um pouquinho, né, porque acho que aí já era por volta das 5 e alguma coisa, eu tinha que buscar minha esposa lá, ainda tinha que antes das 6 pegar os salgadinhos lá, os pasteizinhos que eu havia encomendado, né. E nisso, a hora que eu fui com o carro, que ligou, tudo bem, etc e tal, que eu ia passar de marcha, que eu acelerava bastante, o carro, o motor dava uma rugida, dava uma rugida, eu falei, nossa, Jesus amado, como é que eu vou fazer agora, meus irmãos? E desse jeito, que eu já tinha marcado de pagar o seguro do carro no outro dia, estava 3 meses atrasado o seguro do carro, e eu já tinha marcado no outro dia já quitar, já pagar o seguro e continuar a vida que segue, né? E o carro fazendo esse barulho, eu já fui orando a Deus no caminho para o Senhor, e naquela hora que eu estava orando que o anjo apareceu, eu esqueci de contar uma coisa, eu orando ao Senhor, o Senhor me fez saber o seguinte, eu falei com Deus, igual eu conto para os irmãos, o Senhor faz, graças a Deus, muitas obras comigo, para o nome dele ser glorificado, e tem palavras de Deus sobre isso na minha vida, né? Louvado seja Deus. E nisso eu falei com o Senhor, no meio de toda aquela truculência, turbulência, vamos dizer assim, falei, Senhor, se for para eu passar as obras, para o seu nome seja glorificado, que passe, mas fica comigo, fica junto comigo do meu lado, Senhor, que eu possa te ver, Senhor, né? Conversei com Deus e teu nome seja glorificado. Aí voltando aqui, a hora que eu arrumei o carro, né? Essa hora foi a hora que o anjo apareceu, que eu chorei a Deus lá. Aí parece que o Senhor já estava me avisando, né? Através da própria oração. O Senhor tomou oração e estava me avisando. E indo agora, já está caminhando mais para o final já. E nisso, meus queridos e queridas, eu peguei o carro e fui orando a Deus, falei, nossa, o motor parece que está rugindo, o que aconteceu? E agora, Senhor? O Senhor me ajuda, aparece também nessa causa, eu não sei que jeito, que forma, mas eu preciso da tua ajuda nessa causa, Senhor Deus, preciso do Senhor. Aí continuei acelerando, cheguei lá no serviço da minha esposa, né, graças a Deus peguei, ela já estava lá esperando na porta, né, um lugar ali no bairro industrial, ali não pode ficar muito dando sopa, né, um lugar só de empresas e os ônibus passam rapidinho e o pessoal já sai rapidinho e não tem muita movimentação. Peguei minha esposa, né, tal, falei para ela, vamos passar ali pegar os salgadinhos, chega em casa, né, e tal, vai dar uns tempinhos lá, a gente arruma qualquer coisinha, a gente já tinha arrumado a casa no dia anterior, né, porque a gente sabia que ia chegar em cima do horário, e falei isso com ela, aí ela, tudo bem, aí peguei o salgadinho lá e tudo, fui pro lado da BR, né, que era o lugar mais rápido de chegar em casa. A hora que eu peguei a BR, eu falei para ela, Kátia, deixa eu te contar o que aconteceu na minha vida hoje, como é que foi meu dia. E ela pegou, subiu o vidro do lado dela da frente,
Eu pensei, vou subir o meu também, né? Que ela subiu e andando rápido não, né? Eu tava 80, 90 por hora na BR. O vento passa, às vezes tem que ficar falando mais alto. Então eu falei, vou fechar o meu também, a gente conversa com ela mais tranquilo. E eu tô indo na BR, né? Tinha acabado de chover, as carretas estavam passando, levantando aquele negócio de água dos pneus e tal. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, deixa eu te contar como é que foi meu dia, cara. O que aconteceu hoje? Porque foi uma semana, meus irmãos, meus queridos, meus amigos, colegas, ouvintes, visitas, foi uma semana atribulada. E tanto de coisa que aconteceu essa semana. Só foi os irmãos falarem assim, nós tínhamos de visitar sua esposa, a visita vai ser para ela. Nossa, por isso que tem que levar muito a sério quem vai fazer visita. Leva muito a sério, porque ninguém sabe o que as visitas, os que são visitados, talvez passem durante a semana, as provas e as coisas que se levantam. E tem que orar pelas visitas também, né? Pelos visitantes também. Aí eu peguei e comecei a falar com ela e tal, fui comentando com ela mais minuciosamente. A hora que eu cheguei da parte do anjo, que eu falei do anjo, eu olhei para o lado, que era o lado que o anjo estava, e eu vi o anjo de novo. A hora que eu vi o anjo, eu falei para ela assim, nossa, Kátia, e o anjo está aqui do meu lado agora. A hora que ela olhou para mim e falou, meus queridos, uma carreta, um bitrem, que é aquele que é a carreta, aquela parte baixa, ainda tem outra parte lá no fundo, lá também, aquele grandão. Ele bateu no meu carro, do lado do anjo. Mas foi uma pancada, um barulhão. Pá! Eu tomei um susto, eu tinha acabado de olhar no velocímetro, era digital, eu estava entre 80 e 90. Essa carreta eu tinha visto ela no retrovisor lá atrás. Sabe quando eu acho que o caminhoneiro está doidinho para chegar em casa, doidinho para chegar em algum lugar, e ele vem correndo, que eu acho que ele pisa o pé na tábua, a expressão certa? Tem uns carreteiros que de vez em quando passam desse jeito. Então, o que acontece? Você está do lado direito ali, você não está com pretensão de correr demais e tal, quer seguir o fluxo da via, você pega do lado direito ali e fala, vai com Deus, né? Deus abençoe. Mas a hora que a cabine é onde o motorista fica, não é onde a parte de trás do caminhão. A hora que a cabine emparelhou com o meu carro, o carro que Deus preparou para nós, ele fez como que... Sabe aqueles vídeos que a gente vê na internet, se a gente procurar, que o caminhoneiro bitrem desse grandão, que tem duas partes lá atrás, ele joga de uma vez o volante e volta de novo para fazer tipo um zigue-zague com a traseira do caminhão, da carreta? Ele fez mais ou menos isso, mas foi uma pancada do meu lado ali do motorista, que eu estava do lado direito, né, da via, mas foi uma pancada, eu assustei, e nessa pancada ele continuou empurrando meu carro para fora da BR, né, e eu buzinando, aí eu dei mais ou menos ali na medida do relógio, para você conhecer o tanto que eu fiz mais ou menos 15 minutos assim pro lado assim, 15 não, uns 10, 12 minutos assim pro lado dele, do lado esquerdo, porque ele estava empurrando a gente para fora e segurou, viu, a cabine do caminhão. E eu continuei buzinando e ele forçando o caminhão em cima de nós. E nada, ele não freava, ele não fazia nada, eu nem sei o que passava na cabeça dele, ele não estava nem aí ao nosso ver, né? Mas aí eu olhei pro lado pra minha esposa assim, tava tipo uma bolha, era como se fosse uma bolha assim, pegando da onde que eu estava sentado embaixo, passando do meu lado assim, subindo por cima da minha cabeça, em cima da cabeça da minha esposa, até o outro lado dela assim, parecendo uma bolha nos protegendo lá dentro, como se fosse um campo de força, mas dá pra ver o formato de uma bolha grandona dentro do carro. E nisso, eu segurando lá assim, buzinando, de repente eu acho que ele se tocou o que tinha feito, aí o que ele fez? Ele deu uma freada, porque o caminhão lá ele deu uma baixada na frente assim, no que ele freou, o meu carro que estava emparelhado com ele, meu carro ele rodou assim, ele deu uns 180 eu acho, 160 para frente da carreta, então do meu lado foi para frente da carreta e ele começou a empurrar a gente. Nós buzinando, ele empurrando a gente dentro da carreta e o carro virado de lado, né? Não estava tombado, capotado, mas de lado. E o carro lá, ele empurrando a gente, ele deve ter empurrado a gente de 100 a 200 metros na frente. Depois ele lembrou, isso que deu a perceber, que eu vi o slogan da empresa, que eu também não vou falar por direitos autorais até, né? Mas é uma empresa muito grande, né? Que tem acho que 10 empresas juntas e tal. E o que aconteceu? Ele deu uma freada, porque o caminhão deu uma baixada assim na frente. No que ele freou, o carro continuou sendo levado. Nisso, olha para vocês verem.
os pneus já estavam no ferro. E olha tanto que a obra de Deus foi grande, porque quando um carro vai para frente de uma carreta que acaba a borracha dos pneus, geralmente o carro ele soca, ele entra na massa asfáltica e a carreta geralmente passa por cima igual um pastel. Geralmente é assim. Mas o Senhor apareceu nessa obra de princípio e fim. E nisso, quando ele freou, o carro continuou, porque a gente estava nos 80, 90, mas ele estava correndo mais, entendeu? E o carro, ele foi como se continuasse arremessado, sabe assim? E ele começou a rodar, na pista. E era por volta de quase já 7 horas, né? Que aconteceu isso, 6h40, um horário de pico tremendo, porque era na quarta-feira, horário de pico tremendo esse horário. E nisso, o carro começou a rodar, e ele ia atravessar para o outro lado, né, na pista contrária, o outro lado da BR. E tinha assim uma descida, depois era terra e a subida já era do outro lado, lá e estava muito cheia a BR. A hora que ele chegou na terra, o Senhor parou ele de uma vez. De uma vez, meus irmãos, meus queridos, amigos, visitas e tal, etc. Eu estava numa paz tão transbordante, que eu sorria, eu ria, louvado seja Deus, uma paz assim, só quem já passou essa paz transbordante sabe. E eu olhei para minha esposa na hora que o carro parou e comecei a rir. Falei, olha Kátia, você viu o que aconteceu com a gente numa paz? Aí minha esposa, Rafael, a gente quase morreu. Eu falei, calma. E vocês acreditem ou não, tinha um bairro, que eu não vou citar o nome também, e essa BR foi na BR-050, tem um bairro ali nas proximidades, que o pessoal veio, eu achei que fosse para prestar socorro. A BR parou dos dois lados na hora. E um pessoal veio, eu achei que fosse para ajudar a gente. Mas deu a entender que eles vieram para roubar o carro, roubar as coisas de valor do carro. Porque aos olhos do mundo, o acidente foi feio. Mas o Senhor apareceu e não deixou ser tão feio. Por quê? O carro, ele deu perca total. A frente dele, uma parte da frente. Nossa, ele acabou o carro praticamente. Não quebrou um vidro, não aconteceu nada dentro do carro. Nada. E só uma parte dos salgadinhos lá que caiu. Só uma parte. Vamos colocar de 100, talvez uns 30, 35 salgadinhos tenham caído. O outro ficou lá, tranquilinho dentro do isopor. Meus queridos, e aconteceu tudo isso. E o caminhoneiro, ele tentou fugir. Ele não parou. Ele deixou o caminhão como se fosse assim, desengatado e continuou indo embora. Ele não parou, né? E eu tenho, inclusive, câmera no carro. Tem câmera, estilo GoPro, mas não é o GoPro, é um Sportcam no carro lá, que eu adaptei lá. E nisso ele continuou indo embora. Ele foi embora, eu pensei, falei, poxa, é uma empresa. Ele podia só acionar o seguro da empresa dele e resolver, porque eu já tinha que trabalhar no outro dia. Muito apertado, igual eu falei para os irmãos, para as visitas e para todos aí. Não, ele foi embora, mas o senhor estava na obra do princípio ao fim. E como o primeiro carro que estava lá, que chegou para parar, eu falei para ele, não deixa ele embora não, moço. Vai atrás dele. E eu fiquei com receio, porque o carro estava ligado ainda e tinha combustível no veículo. Aí eu falando para minha esposa, desce do carro, Kátia, desce seu carro aí, é só você descer de sua porta, eu vou descer do seu lado também. Ela, não, eu só saio daqui se você sair. E aquele povo que aparentemente deu a perceber que chegou lá foi para roubar, e eles ficaram lá assim tristes, sabe, a hora que a gente estava bem, olhando alguma coisa dentro do carro. Aí eu pedi para eles, me ajuda a sair daqui, se eu não sair daqui, ela não sai, o carro tá... Aí eu desliguei o carro, mas tá quente, tem combustível aqui, e me ajuda aqui. Aí eles tentaram de todo jeito, e abriram aquela porta terminando de amassar, e eu saí, a minha esposa saiu, louvado, e nós olhamos o carro assim, o carro todo destruído, meus queridos, todo destruído. De um lado, nossa, querido, uns trem quebrado, nossa... Tá bom, louvado seja Deus. E nisso, o cara foi embora. E o rapaz falou assim, então vocês estão bem? Vocês não precisam de ajuda? Eu falei, não, eu agradeço, só me ajuda, não deixa ele embora não, anota a placa, chama a polícia para ele. Por favor, nisso eu já estava ligando a Polícia Rodoviária Federal, explicando porque ele estava fugindo, eu não sabia a placa, mas tinha gente atrás. Aí encheu de gente, o pessoal lá do bairro, algumas pessoas vieram do bairro que estava próximo ali, sabe? Muita gente, o pessoal essa eu vou falar, da Ecovias 050 tá de parabéns. As meninas que vieram prestar o socorro, com 15 minutos do acontecido, elas já chegaram lá, chegaram quase que chorando, porque sabe que elas que são o socorro da pessoa que é acidentada. Elas chegaram quase que chorando, mas de parabéns, sabe? Louvado seja Deus. Elas chegaram correndo com a maca, já para ver o que tinha, porque eles têm câmeras, né, lá na rodovia,
E assim, o acidente foi feio, não foi tão feio que o senhor estava na obra, o senhor apareceu do princípio ao fim, como o senhor me deu na oração lá, quando eu falei com o senhor, quando o anjo apareceu a primeira vez naquele dia. E nisso, meus queridos, o senhor apareceu do princípio ao fim, e eu já liguei depois para os irmãos, aí elas chegaram, eu falei para elas, cadê o pessoal que está aqui? Onde que eles foram parar? Onde que estão eles? Me fala. Eu falei, olha, calma, senhor, calma, somos nós. São vocês? Tinha mais alguém no carro? Eu falei, não, somos nós, tá tudo bem. Ela falou, não, vem para cá. Aí me chamou a gente lá pro caminhão lá de primeiro socorro. Ali, meus queridos, aí eu chorei, sabe? Que eu fui ver tudo o que tinha acontecido. Eu não aguentei, aí fica até meio na garganta coisado, né, como diz o outro. Então, assim, aconteceu essa obra aí, eu comecei a chorar, sabe, assim, como se fosse um trauma. Nunca tinha passado por uma coisa dessa, mas que deu para perceber, era tipo um traumazinho, sabe? Um trauma que ficou de lembrar que tinha acontecido. Eu falei, dá uma atenção especial para minha esposa, se quiser levar ela, pode levar ela para o hospital, ela tem lúpus, né? Mas, assim, é algo que Deus já deu a palavra, falou que é para o nome dele ser glorificado, né? E outras palavras mais. Aí, meus queridos, aconteceu, nós voltamos e o pessoal do caminhão nada de aparecer, o rapaz caminhoneiro nada, ele fugiu na verdade, né? Mas como o pessoal foi atrás, apareceu pessoas lá, Deus levou pessoas lá que conheceu amigos da minha esposa, que conheceu minha esposa, falou, sou amigo do seu, não vou falar o nome dele também, do irmão dela, sou amigo por direitos autorais, direitos de qualquer coisa, né? Eu sou amigo do seu irmão, tal, assim. O caminhoneiro foi lá pro lado do Uberaba, foi. Ele falou, vou lá em casa pegar minha moto e vou lá, desse jeito, vou atrás dele. Pode deixar que eu traga ele, nem que seja pelos colarinhos, mas ele não vai fugir, não. Aí ele desceu lá e passado mais ou menos quase meia hora, 40 minutos ou uma hora, aí o caminhão estava vindo devagarzinho do outro lado. O que ele fez? Olha para vocês verem, que tanto Deus apareceu. É a pessoa que já estava acostumada a fazer a coisa errada. Porque após o acidente ali, tinha um anel viário em cima que a pessoa dava a volta por baixo, subia no anel viário e saía na outra pista do outro lado. Se ele retorna, ninguém pegava ele, entendeu? Ele ia embora, só ia embora. Era isso que ele queria. Mas como o pessoal foi atrás dele, esse cara do carro foi, e Deus colocou um rapaz, advogado, e que a hora que ele voltou, olha o tanto de obra que Deus fez. A hora que ele voltou, esse senhor advogado, ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, sabe? Ele assim, bem assim, como diz o outro, ele estava bem chocado. Falou assim, se Deus não põe o seu carro na frente segurando lá a cabine do caminhão, ele tinha matado toda a família dele, que ele estava no Uno, eu acho que era Uno, num outro carro, vamos dizer assim, e como ele deu um golpe de volante tão grande pro meu lado, o caminhoneiro, ia passar em cima da família dele todinha, ia passar em cima, porque ele estava no rumo dos cavalinhos, né? No rumo, acho que é cavalinho que chama depois da cabine. Ia passar em cima da família dele tudinho. Ele falou assim, ó, seu carro não está ali. Se Deus não põe seu carro naquele lugar ali, ele tinha matado a família do pessoal todinho, entendeu? E provavelmente tinha matado e tinha ido embora, porque o jeito que ele estava fazendo, ele foi embora, né? Ele tinha ido embora e ninguém ia atrás. Então, assim, foi 3 obras. Essa obra aí que livrou esse rapaz, né, livrou ele aí. A obra de que o carro estava com o motor rugindo, que era a palavra que eu queria saber, que eu descobri isso aí anos depois, que tinha essa obra que Deus me falou, que eu orei aquele dia lá, e a obra de nos deixar ilesos, nos manter ilesos, nada aconteceu conosco, só o susto, infelizmente fica um traumazinho durante um certo tempo, a gente vai contar, às vezes chora, já passou hoje, que eu estou lembrando aqui, bastante, senti de contar essa obra aí, já está bem no finalzinho já agora aqui. Aí liguei para os irmãos, alguns irmãos foram lá na hora do acidente lá, prestaram também socorro também, nos ajudaram lá, chamaram o guincho, amigo, primo de um deles que estava lá, nós pagamos, graças a Deus, louvado seja Deus, mas nos deram uma assessoria, nos levaram embora também, graças a Deus. A gente também foi com guincho, outros foram com carro, e nós estamos dizendo que Deus é bom. Passei na televisão, tem essa obra na televisão, fomos filmados. Aí detalhe, aí quando o caminhoneiro veio, que eu não contei, o caminhoneiro estava tão drogado, que ele não conseguia ficar tão em pé. Ele ficava em pé, de repente ele abaixava de novo, ele mudava a voz, ele ficava com o olho regalado assim para cima. Eu fiz o bafômetro, ele fez o bafômetro. Os policiais ficaram olhando na cara dele assim, com um cara muito bravo, sabe? Mas ficaram quietos. Aí perguntaram o que aconteceu. Aí na hora que foi falar o que aconteceu, que eu já tinha falado para ele, falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele chegou, né, os policiais da rodoviária federal chegar, quando ele chegou, eu falei, é o seguinte, senhor, o senhor viu a bagunça, o que o senhor fez? Eu não sei nem o que o senhor queria.
Porque eu estava do meu lado certinho, o senhor virou e bateu, aconteceu tudo isso. Porque você não sabe, um caminhão lá de cima não dá para ver tudo embaixo. Mas ele estava drogado, aparentemente drogado. Estava drogado ou bêbado, ele estava fora de si. Né? Aí eu falei para ele, é o seguinte, o senhor vai acionar o seu seguro, o senhor vai pagar o meu carro ou arrumar meu carro todinho o mais rápido possível. Eu não vou pagar a franquia, não vou pagar nada. O senhor se vira com a bagunça que o senhor fez. Ele falou, não, tudo bem, eu faço isso mesmo, eu estou errado. Meus queridos, eu fiquei tão bravo, mas aí eu segurei, sabe? Nossa, só Deus na causa mesmo. Foi um dos dias mais bravos que eu fiquei assim, muito bravo. Mas não aconteceu nada, eu não xinguei ele, não agredi ele. Eu só fiquei muito bravo e falava com ele muito alto, respeitosamente, né, tudo que tinha acontecido ali. Aí, a hora que a polícia chegou, que fez o bafômetro em mim, fez o bafômetro nele, que ficou olhando para ele com a cara torta, olhando para o bafômetro para ele. Aí, o policial perguntou, o que aconteceu? Aí ele pegou e pulou assim, como ele estava tão fora de si, ele deu um pulo assim para frente assim, e abaixava, levantava, abaixava e falava com olhos arregalados, esbugalhados para todo lado. Aí o policial falou para ele assim, o senhor está preso, deu voz de prisão para ele. O senhor está preso. Eu falei, seu policial, eu posso só falar uma coisa? Não prende ele não, seu policial, por gentileza. Ele já falou que está errado, o senhor me perdoa falar uma coisa dessa? Mas é porque ele já falou que está errado, ele vai assumir todo o erro, ele fez tudo isso aqui que o senhor está vendo. Ele já falou para mim que vai assumir, que vai acionar o que precisar, entendeu? Ele disse que vai pagar, mas não prende ele não. Aí o outro policial que estava cheio daqueles negocinhos no braço, quando fala que eu pareço, aparentemente é uma coisa, é uma hierarquia maior do que o outro, falou, então o que aconteceu? Foi assim, você, Rafael, do seu carro aqui, você estava do lado direito, ele veio do lado esquerdo, não te viu, bateu, porque ele perguntou para mim, perguntou para ele antes, né? Bateu em você, causou todo esse acidente? Eu falei, foi. Aí ele olhou para ele, aí ele falou assim, foi isso mesmo. Aí não prendeu ele, graças a Deus, sabe? Louvado seja Deus. Deus abençoou também, fez mais outra obra, 4 obras. Então, meus queridos, Deus fez maravilhas nesse dia. Nós chegamos aqui, não comentei com a minha mãe tudo que tinha acontecido. A gente atrasado, ela preocupada que os irmãos iam chegar. Minha mãe é vizinha de casa, no outro terreno do outro lado. E ela preocupada, cadê vocês que não chegam? E a gente tem rastreador, sabe? Um negócio de rastreamento no carro. Ela via que a gente estava no mesmo lugar lá, mas graças a Deus ela não atinou, sabe o que era. Eu falei, mãe, tá um congestionamento aqui. E estava realmente, porque ela parou, não menti, né? E para não deixar ela, enquanto a gente não chegasse, mas a hora que nós chegamos, que ela viu o carro, que eu falei, calma, tá tudo bem. Nossa, Jesus amado. Só Deus na causa mesmo, viu? Só Deus. E aí foi assim que Deus nos livrou aquele dia. O Senhor tem nos livrado de tudo. Passou no jornal, fora das câmeras, o rapaz perguntou para mim o que aconteceu. Eu falei para ele, falei que o rapaz fugiu. Então ele fugiu? Eu falei, fugiu. Mas por favor, não põe que ele fugiu não, porque nós já decidimos tudo aqui, entendeu? Já aconteceu, ele não deu primeiro socorro, não fez o negócio dos primeiros socorros, mas está tudo bem, graças a Deus. Quem socorreu foi Deus, Deus apareceu. E eu tenho também esse vídeo salvo aqui, dessa reportagem. Que eu falei, Deus apareceu do princípio ao fim, e nós estamos dizendo que Deus é bom na nossa vida. E é assim mesmo, meus irmãos. Deus é muito bom na nossa vida. Ore, clame, se consagre, vigie em todo o tempo. Se pecou, peça perdão para Deus e deixa o pecado. Faz o que é certo diante de Deus. Louvado seja Deus. Então eu conto essa obra para engrandecer o nome do nosso Senhor. Passou 5 meses pagar o carro, porque quando aconteceu isso, passou 1 mês e pouquinho, estourou a pandemia. E na época da pandemia, não podia... Eles não sabiam, ninguém sabia o que fazia. Se mandava os funcionários embora para casa, se deixava eles lá trabalhando, se pagava, se não pagava, se fazia, se não fazia. O carro já tinha dado perca total, né, quando eu levei no lugar autorizado pelo seguro do caminhão lá. E eu fiquei 5 meses, passei 5 meses. Logo após isso, Deus apareceu também. Olha, eu parado, desempregado, né, que eu trabalhava com carro, né, desempregado. O Senhor já apareceu, já providenciou aquele auxílio lá. Louvado seja Deus, não estou falando de política não, o Senhor providenciou auxílio de R$600, me ajudou durante todo o período, graças a Deus, foi Deus que ajudou, providenciando, cuidando de nós, durante todo o período aí, louvado seja Deus, e eu estou dizendo que Deus é bom. Aí, o que aconteceu? O carro, na época, eu praticamente comi ele, né, porque quando pagaram, tinha algum resto de umas prestações, então pagou só um pouco, a gente paga mais juros, né, mas louvado seja Deus por tudo.
Então o carro lá, Deus abençoou depois de um tempo, eu aluguei outro para poder trabalhar e depois Deus abençoou de comprar outro. E nós estamos dizendo que Deus é bom. Deus apareceu, nos deu bem melhor. Louvado seja Deus. Estamos dizendo que Deus é bom. Confie em Deus, meus queridos. Confie em Deus, que Deus sempre tem o melhor para todos nós. Este é o testemunho para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, que o nome só de Deus, do Senhor, seja hoje e eternamente louvado. Amém. A paz de Deus com todos. Amém.